Oi, gente! Então, a aulinha de hoje vai ser sobre análise de regressão e correlação linear. São dois conceitos fortemente relacionados. Basicamente, eu costumo falar de regressão e correlação juntos, embora sejam coisas um pouco diferentes, mas normalmente a gente usa os dois juntos. É meio estranho para mim usar uma regressão linear sem falar de correlação. E se a gente faz uma correlação, faz todo sentido fazer uma regressão linear junto para ver como que é a forma dessa relação entre as duas variáveis. Mas, então, o que seria isso? Então, vamos voltar ao nosso exemplo, no qual nós estamos avaliando o efeito de luminosidade sobre plantas. Então, nós vimos como a gente poderia analisar se nós temos plantas crescendo em diferentes tratamentos. Por exemplo, em 5 diferentes níveis de luminosidade. Como um exemplo aqui, nós temos plantinhas crescendo em casas de vegetação com diferentes níveis de sombreamento por, digamos, sombrite. E para isso, nós podemos fazer um gráfico como esse, um jitter plot junto com box plots, mostrando a variação entre os tratamentos, a variação que existe dentro de cada tratamento. E uma forma de analisar esses dados seria usando a análise de variância, a nova, a qual vai avaliar se a variação entre os grupos é maior do que a variação residual, ou seja, a variação dentro de cada grupo, dentro de cada tratamento. E caso seja, nós podemos complementar com o teste de Tuckey. Então, a nova vai nos dar um valor geral de significância que mostra se basicamente existe alguma diferença entre os tratamentos. E caso exista, nós podemos fazer um teste de Tuckey, o qual vai mostrar quais tratamentos diferem entre si. E nós podemos representar isso graficamente usando, por exemplo, letrinhas. Usando a mesma letrinha, caso não haja diferença estatisticamente significativa, e usando letrinhas diferentes caso exista diferença estatisticamente significativa entre dois tratamentos. Mas digamos que nós não temos tratamentos, e sim, digamos que nós temos uma variação contínua na nossa variável explanatória. Então, por exemplo, ao invés de ter diferentes níveis de sombreamento, digamos que nós temos um gradiente de sombreamento. Então, numa casa de vegetação, conseguimos fazer com que o sombreamento varie gradualmente nessa casa de vegetação, de modo que nós temos plantas muito sombreadas, plantas pouco sombreadas, enfim. Ou outro cenário, digamos que ao invés de fazer um experimento, nós fomos numa floresta, por exemplo, plantamos árvores lá, ou plantamos mudas, ou sementes, enfim, medimos o nível de sombreamento em cima de cada plantinha que nós plantamos e depois de um tempo avaliamos o quanto essas plantinhas cresceram. Ser um experimento mais natural, por assim dizer, ser algo intermediário entre experimento manipulativo e experimento natural, porque nós estamos manipulando o local onde a gente planta a plantinha, né? Ou melhor, nós estamos manipulando no sentido de que estamos colocando plantas ou sementes onde elas não existiam antes. Mas nós estamos avaliando a variação natural que existe na cobertura de docelo ou no sombreamento. Então, nós não estaríamos, neste caso, manipulando a nossa variável explanatória. Nestes dois cenários, o gradiente que a gente colocou artificialmente ou o gradiente natural que já existe, nós podemos ter uma variação contínua na nossa variável explanatória. Então, nós não vamos ter duas plantinhas crescendo exatamente no mesmo nível de sombreamento. Neste caso, não dá para usar a nova, porque nós não vamos ter réplicas para cada nível de sombreamento. Mas nós podemos avaliar quantitativamente a relação entre essas duas variáveis, e nesse caso, a altura da plantinha, nossa variável resposta, e o sombreamento, nossa variável explanatória. Altura no eixo Y, sombreamento no eixo X. Isso pode resultar num gráfico como esse. Então, o nível de luminosidade em porcentagem estaria no eixo X, e a altura da plantinha, de com certo tempo, estaria no eixo Y. Aqui são dados simulados, que eu simulei no programa R, mas eles representam o que poderia ser observado num experimento real. Então, nós temos essa relação. E ela mostra que, bom, quanto maior for o nível de luz, maior aparentemente a altura das plantas. Mas existe muita variação, ou seja, em níveis de luz similares existe também variação aleatória na altura das plantas. Então, o nível de luminosidade não explica totalmente a variação das alturas. Existe variação aleatória e existem outras variáveis afetando as nossas plantinhas. E como que a gente então pode analisar isso? Como que a gente pode quantificar a relação entre essas nossas duas variáveis? Nós podemos traçar uma linha reta, a qual vai mostrar o que acontece com a altura da plantinha à medida que a luz aumenta.
Ou melhor, vai mostrar o que a gente espera que aconteça com a altura da plantinha à medida que a luminosidade aumenta. Uma outra forma de falar é que nós estamos modelando os valores esperados, ou seja, para um certo nível de luz, nós esperamos uma certa altura da plantinha. Mas é claro que os valores observados não vão ser exatamente iguais aos que a gente espera. Então nós podemos também quantificar essa diferença. Quantificamos a diferença entre os valores observados de fato e os valores esperados a partir do nosso modelo, a partir da nossa regressão linear. E essa diferença entre o valor esperado e o valor observado é o que a gente chama de variação residual, ou resíduos. E a gente busca basicamente encontrar a linha reta no caso, porque é uma regressão linear, então resulta numa linha reta. Existem modelos também que resultam em relações não lineares, ou seja, linhas curvas, mas estamos falando de linhas retas neste caso. Então, nós encontramos a linha reta que maximiza o nosso poder explicativo, ou seja, que minimiza a diferença entre os valores observados e os valores preditos pelo modelo. Então, o que isso quer dizer? Digamos que eu imagino que a luminosidade não afeta as minhas plantinhas. Então, eu passo uma linha reta horizontal. Uma linha reta na qual, para todos os valores de luminosidade, a altura esperada para as minhas plantinhas vai ser a mesma. Como a gente vê no gráfico, isso não representa muito bem o que a gente está observando, né? E os resíduos, bom, temos alguns resíduos pequenos, que estão realmente próximos dos valores médios, né? Então, estão próximos dos valores pedidos por este modelo, só que nós temos muitos resíduos muito baixos, ou seja, o valor observado está muito abaixo do valor esperado. E nós também temos muitos resíduos muito altos. O valor observado está muito acima do valor esperado. Então, esse não é um bom modelo. Ele não está minimizando a diferença entre os valores observados e os valores preditos. Agora, digamos que eu passo uma linha reta que realmente, à medida que a luminosidade aumenta, a altura das plantinhas também aumenta. Só que essa linha reta está abaixo dos pontos que eu observei. Então, todos os pontos, ou quase todos os meus pontos, estão muito acima da reta. Ou seja, os valores observados estão consistentemente acima dos valores esperados, dos valores preditos pelo modelo. Então, este também não é um bom modelo, porque embora ele esteja mostrando o que acontece com a altura das plantinhas à medida que a luminosidade aumenta, que as plantinhas vão ficando maiores, ele tem o que é chamado de viés, ou em inglês, bias. Então, modelo enviesado, em inglês, biased. Enviesado no sentido de que ele consistentemente, neste caso, está prevendo alturas mais baixas do que as alturas que a gente de fato observou. Então, ele está enviesado para baixo. E esse também não é um bom modelo. Se a gente for olhar os resíduos estão muito altos. Então, ele não está minimizando a diferença entre os valores observados e os valores preditos. Ele não está minimizando a variação residual. O modelo que de fato minimiza a variação residual é esse modelo aqui, o modelo que faz no meio dos pontos. Então, nós temos pontos tanto acima quanto abaixo da nossa linha de regressão. E os resíduos não são tão grandes assim, ou seja, os pontos não estão tão distantes assim da nossa linha, ou do que a gente espera, né, a partir do nosso modelo. Então, o objetivo da regressão linear é basicamente esse: encontrar o modelo, ou encontrar a linha reta que minimiza a distância entre os valores preditos e os valores observados. E agora nós vamos ver como que a gente faz isso. E então, como vocês já provavelmente estão imaginando, a gente usa a regressão linear quando nós temos duas variáveis quantitativas. Nas outras aulas sobre TXT e sobre ANOVA, nós vimos como a gente pode analisar quando a nossa variável resposta é quantitativa, mas a nossa variável exclamatória é categórica. Neste caso, as duas são quantitativas. Então, estou aqui falando de altura das plantinhas, que é uma variável quantitativa, e nível de luminosidade, que é uma variável quantitativa.
Eu poderia também pensar em, sei lá, temperatura e umidade, duas variáveis quantitativas. Poderia pensar em abundância de uma espécie e abundância de outra espécie, duas variáveis quantitativas. No caso, a gente teria que usar provavelmente um GLM de Poisson, mas a ideia é similar. E, basicamente, então, duas variáveis quantitativas, a gente usa regressão linear. Se nós temos mais de duas variáveis quantitativas, tipo, estamos querendo ver como a altura das plantinhas é afetada simultaneamente pela luminosidade, temperatura e pH do solo, por exemplo, existe a análise chamada regressão múltipla, que também faz isso. Ou podemos usar modelos lineares, mas enfim, cenas dos próximos capítulos ou dos próximos cursos. Basicamente, a regressão linear é encontrar a linha reta que minimiza a diferença entre os valores preditos e os valores observados, ou seja, a linha reta que minimiza a variação residual. O que é variação residual? É a distância de cada ponto até a linha reta. Como que a gente calcula isso? Então, nessa fórmula aqui, nós temos essa letrinha que é o tipo 1, é cursivo, que representa o erro, ou resíduo. Como que a gente calcula ele? Nós temos o valor observado para cada ponto e nós temos o valor predito para cada ponto, o valor predito a partir da linha reta. Então, o valor do eixo, no eixo Y, né, que corresponde à linha reta naquele valor do eixo X. Então, o valor de Y, que é predito, ou que é esperado para cada valor de X. Quando eu falo valores preditos, valores esperados, eu estou falando basicamente a mesma coisa. E, então, nós temos cada valor observado e nós subtraímos dele o valor predito. E aí, se o ponto estiver acima da reta, ou seja, se o valor observado for maior do que o valor predito, nós vamos ter um resíduo positivo. E se nós temos ele abaixo da linha reta, né, o valor observado é menor do que o valor predito, nós vamos ter um resíduo negativo. Então, o resíduo é esse. Os resíduos, então, eles assumem valores tanto positivos quanto negativos. Só que para a gente minimizar a variação residual, nós não podemos trabalhar com os valores brutos dos resíduos. Ou seja, embora os resíduos assumam tanto valores positivos quanto valores negativos, nós não podemos fazer a somatória desses valores porque eles vão se cancelar. Então, lembra que na fórmula da variância, nós calculamos, né, a distância de cada ponto até a média, mas levamos isso ao quadrado para somar, para os valores não se cancelarem. Aqui é a mesma coisa. Então, nós minimizamos a variação residual, mas para isso, depois de calcular o resíduo, então depois de calcular a distância de cada valor observado até o valor predito, ou seja, a distância de cada ponto até a linha reta, nós elevamos esse resíduo ao quadrado. E aí sim nós somamos eles. Porque senão, resíduos positivos e negativos vão se cancelar e o resultado vai ser zero. Então, nós não vamos ter informação alguma sobre a variação residual. Então, a variação residual seria tipo isso. Seria a somatória dos nossos resíduos, então a somatória das diferenças entre valores observados e valores preditos, só que eles são elevados ao quadrado para tirar valores negativos. E como então a gente calcula isso? Lembra da fórmula da variância? Então, variância mostra o quanto uma variável varia, ou seja, o quanto os valores de uma variável variam entre si. Só que nós não queremos calcular isso, nós queremos avaliar como duas variáveis variam juntas, ou seja, como os valores da nossa variável x variam junto os valores da nossa variável y. Isso é o que a gente chama de covariância, como as nossas duas variáveis covariam, como elas variam juntas. E como que a gente pode calcular isso? Bom, medida de variância, então, é somatório de x menos x médio elevado ao quadrado. Elevar uma coisa ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar essa coisa por ela mesma. Então, podemos pensar na variância como somatória de x menos x médio vezes x menos x médio, dividido por n menos 1, porque nós perdemos o grau de liberdade a calcular as médias. Isso, então, mostra como x varia junto com x. Podemos pensar assim. E para a gente avaliar como x varia junto com y,
É mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de ser somatório de x menos x médio vezes x menos x médio, nós fazemos somatório de x menos x médio vezes y menos y médio. E dividimos por n menos 1. Isso vai nos dar a medida da variação conjunta entre x e y. Então, covariância é basicamente isso. Uma medida de quando duas variáveis variam juntas e postulado desse jeito. A partir da fórmula da covariância, ou melhor, a partir da fórmula da variância, substituindo uma das variáveis pela outra, a gente chega na fórmula da covariância. Por que isso funciona? Aí também cenas de próximos capítulos ou de próximos cursos. Acreditem em mim que isso funciona. Então, se nós temos duas variáveis que não estão correlacionadas, ou seja, duas variáveis que são independentes, o que vai acontecer? Bom, nós vamos ter valores baixos de y, vamos ter valores altos de y. E para valores baixos de y, nós podemos ter valores baixos de x ou valores altos de x, porque são variáveis independentes. Então, se a gente multiplica dois valores positivos, dá resultado positivo. Se a gente multiplica um valor positivo e um valor negativo, dá resultado negativo. Neste caso, nós vamos ter situações em que, por exemplo, existe um valor alto, um valor positivo de x e um valor positivo de y. Ou melhor, um valor positivo de x menos x médio e um valor positivo de y menos y médio. Isso vai gerar um valor positivo. Então, nós vamos ter uma covariância entre os dois pontos, vai ser positiva. Só nos vamos ter situações também em que para um valor de x, que seja acima da média, nós vamos ter um valor de y, que estará abaixo da média. Neste caso, nós vamos ter um valor positivo vezes um valor negativo, vai dar um valor negativo. Então, nós vamos ter tanto valores positivos quanto valores negativos. E somando isso tudo, vai dar um resultado próximo de zero. Então, neste caso, covariância varia de menos infinito a mais infinito. Enquanto variância assume apenas valores positivos, covariância assume tanto valores positivos quanto valores negativos. E se duas variáveis são independentes, uma não tem relação com a outra, nós vamos ter uma covariância próxima de zero. Agora, digamos que à medida que a luminosidade aumenta, a altura das nossas plantinhas também aumenta. O que vai acontecer? Bom, valores de luminosidade que estarão acima da média, ou seja, resíduo positivo, serão acompanhados de valores de altura das plantinhas que também estarão acima da média, valores positivos. Então, isso vai dar um valor positivo para esse ponto, essas duas variáveis, né? Por outro lado, o valor de luminosidade que estaria abaixo da média será acompanhado de um valor de altura da plantinha que também estaria abaixo da média. Então, nós vamos ter dois valores negativos. Resíduo negativo para a luminosidade, resíduo negativo para a altura das plantinhas. Neste caso, negativo vezes negativo dá positivo. Novamente, nós vamos ter um valor positivo, multiplicando o valor dessas duas variáveis para esse ponto. Então, neste caso, a maior parte das nossas multiplicações entre resíduos vai ser positiva e a somatória deles, ou seja, a covariância, depois de dividir por n menos 1, também vai ser positiva. De modo que se duas variáveis, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, nós vamos ter uma covariância positiva entre elas. E se for o contrário? Então, digamos que nós estamos trabalhando com uma variável que, à medida que essa variável aumenta, a altura das plantinhas diminui. Por exemplo, sei lá, acidez do solo. Nós temos plantinhas que vivem melhor em solos menos ácidos. Então, à medida que a acidez aumenta, tudo bem que não vamos dizer, porque o solo ácido corresponde a pH baixo, nós vamos dizer que estamos, ao invés de trabalhar com pH, estamos trabalhando com acidez, de alguma forma. Então, à medida que a acidez do solo aumenta, a altura das plantinhas vai diminuir. O que vai acontecer? Um valor de acidez que esteja acima da média será acompanhado de um valor de altura que provavelmente estará abaixo da média. Positivo vezes negativo dá negativo. E um valor de acidez que esteja abaixo da média será acompanhado por um valor de altura que estará acima da média. Negativo vezes positivo, novamente dá negativo. Então, a maior parte das nossas multiplicações entre resíduos vai ser negativa. Somando eles, nós vamos ter uma covariância negativa.
Então, se nós temos uma relação negativa entre as nossas duas variáveis, a covariância entre elas vai ser negativa. E então isso é basicamente a ideia de covariância. Ela mostra como duas variáveis variam juntas, se existe uma relação positiva, uma relação negativa ou não existe uma relação entre elas. Basicamente isso. Só que uma medida difícil de interpretar, porque covariância é uma coisa que varia de menos infinito a mais infinito. Então, sei lá, você faz uma análise de covariância e você descobre que a covariância entre duas variáveis é igual a 42. Tá, e daí? O que isso me diz? Isso não me diz nada, porque para eu saber o que isso me diz, é preciso ter uma noção da variância das minhas variáveis. Então, por exemplo, se a covariância entre as minhas variáveis é de 42 e a variância de cada uma delas é da ordem de 50, por exemplo, minha covariância é quase tão alta quanto a variância. Então, existe provavelmente uma relação positiva entre elas. Agora, se tem uma covariância de 42, mas a variância de cada uma delas é da ordem de 50.000, a covariância é muito menor do que a variância. Então, meio que não existe uma aparente relação entre as minhas duas variáveis. Se ela existir, ela vai ser uma relação muito fraca. A ideia é que duas variáveis não podem covariar juntas mais do que elas variam individualmente. De modo que nós podemos padronizar a nossa covariância pela média geométrica das nossas variâncias. O que é média geométrica? É média aritmética, você soma coisas e divide pelo número de coisas que foram somadas. Média geométrica, você multiplica coisas e tira a enésima raiz dessa multiplicação, no qual n seria o número de coisas sendo multiplicadas. Então a gente multiplica as nossas duas variâncias, a variância de x e a variância de y, e tiramos a raiz quadrada disso, obtendo assim a nossa média geométrica das variâncias. Então, dividindo a covariância pela média geométrica das variâncias, nós obtemos o que a gente chama de coeficiente de correlação, que a gente costuma abreviar pela letra R. E muitas vezes a gente nem fala coeficiente de correlação, a gente fala simplesmente R, porque nós somos preguiçosos. Então, enquanto covariância varia de menos infinito a mais infinito, o R varia de menos 1 a mais 1. Sendo que R igual a menos 1 significa uma correlação negativa perfeita, e R igual a mais 1 significa uma correlação positiva perfeita. E R igual a 0 quer dizer que não tem correlação alguma entre as nossas duas variáveis. E, frequentemente, para trabalhar com correlação, nós temos essas três medidas. Nós temos o R, que é o coeficiente de correlação, ou o coeficiente de correlação linear de Pearson. E é basicamente o valor da estatística de correlação que varia de menos 1 a mais 1. Ele mostra se a correlação é positiva ou negativa. E nós temos o R quadrado, que é o R elevado ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. E ele nos mostra o quanto uma variável explica a outra. Então, se o R quadrado for igual a 1, quer dizer que uma variável explica 100% da variação da outra variável. Se o R quadrado for igual a 0,5, isso significa que uma variável explica 50% da variação da outra variável. Então, basicamente isso. R quadrado é a porcentagem de variação em uma variável que é explicada pela outra. Se a gente multiplica pelo 100, nós vamos ter esse valor em porcentagem. Então, a porcentagem de variação em uma variável que é explicada pela variação na outra variável. O que é um coeficiente de determinação bom? Tipo, qual valor seria um valor considerado elevado? Depende da área, existem alguns critérios que, tipo, acima de, sei lá, 0,7, por exemplo, se uma correlação moderada, algo assim. Eu não gosto desses lineares, eu acho eles arbitrários e depende da área e do que você estuda. Então, em alguma área, um R quadrado para ser bom tem que ser da ordem de 0,8, 0,9. Em outra área, um R quadrado de 0,2 ou 0,1 já é considerado bom. Porque nós estamos vendo que pelo menos essa variável tem algum efeito, mas existem muitas outras que também têm efeitos. Então, isso depende da área. Na ecologia, por exemplo, pelo menos até onde eu tenho visto, é bem difícil nós termos R quadrados muito altos.
Eu talvez conheça, eu estou lembrando de apenas um estudo que tem R quadrado maior de 0,9. Com certeza existem mais, e depende também da área de ecologia, né? Mas enfim, em algumas áreas é difícil você ter R quadrados elevados. E nós temos o p-valor, que é a significância estatística, ou seja, se esse valor de R ou de R quadrado, ou seja, se esse valor de coeficiente de correlação ou de determinação que a gente observa, poderia ter sido observado pelo acaso, ou se ele realmente representa um padrão, algo que difere do acaso, que difere da nossa hipótese nula. No caso, a hipótese nula é de que não existe correlação entre as duas variáveis, e o p-valor, a significância estatística, nos diz a probabilidade de um resultado como esse, ou seja, um coeficiente de correlação como esse, ou mais forte ainda, ter sido observado se a nossa hipótese nula fosse verdadeira. E um detalhe importante é que o coeficiente de correlação não nos diz nada sobre a inclinação da reta. Ou seja, nós podemos ter uma linha reta fortemente inclinada ou pouco inclinada. E nos dois casos, nós podemos ter o mesmo coeficiente de correlação, porque não nos diz respeito à inclinação se, à medida que a luminosidade aumenta, as plantinhas aumentam, sei lá, 5 centímetros para cada % de luz, ou se aumentam, sei lá, 1 centímetro, ou se aumentam 15 centímetros. O coeficiente de correlação não nos diz nada sobre isso. O coeficiente de correlação nos diz apenas o quanto os pontos estão dispersos ao redor dessa meia linha. E de modo que, para diferentes linhas retas, nós podemos ter o mesmo coeficiente de correlação. E também nós podemos ter diferentes correlações para a mesma inclinação da reta, se os pontos estiverem mais espalhados ou menos espalhados. Então, esse é o gráfico que mostra isso. Por exemplo, nós temos várias linhas retas que têm inclinação diferente, mas que tem o R igual a 1. Porque aquela linha explica perfeitamente a variação nos pontos. Tipo, a variação no eixo Y é perfeitamente determinada pela variação no eixo X. Ou melhor, ela é perfeitamente explicada pela variação no eixo X. A gente não pode falar em causalidade simplesmente a partir de correlação. E quanto mais espalhados estiverem os pontos ao redor dessa linha, mais fraca será a correlação entre as duas variáveis. E nós também temos vários formatos em que não existe correlação no sentido de que o coeficiente de correlação é igual a zero, porque à medida que o valor de x aumenta, os valores de y não aumentam nem diminuem. Ou eles aumentam e diminuem, mas de forma não linear. Sei lá, se nós temos uma relação como essa, tipo uma ondinha, o coeficiente de correlação vai dar igual a zero, porque os valores aumentam, ou melhor, os valores diminuem, depois aumentam, depois diminuem, depois aumentam, enfim. Neste caso, o modelo de regressão linear é um modelo adequado, vamos precisar de um modelo não linear para descrever esses padrões. Então, correlação não nos fala basicamente nada sobre a forma da relação entre as variáveis. Ela nos diz apenas qual é a intensidade dessa relação, assumindo que a relação seja linear. Para a gente avaliar a forma dessa relação, nós precisamos de uma outra análise, especificamente da análise de regressão linear, que, na verdade, para mim, como falei, regressão e correlação costumam ser usadas juntas. Eu sempre falo das duas simultaneamente. Eu não costumo usar uma sem usar a outra, porque, na minha visão, elas se complementam. E, então, regressão linear nos vai dizer como y varia em função de x, no sentido de que vai nos dar a linha reta que então minimiza essa variação residual que eu tinha comentado. Nós também podemos falar que, para a gente definir o coeficiente de correlação, a gente não precisa definir qual a nossa variável explanatória e variável resposta, porque correlação de x em função de y e de y em função de x vai ser igual. Porque, basicamente, a gente multiplica, né, os resíduos de um pelos resíduos do outro, e a ordem dos fatores não afeta o produto. Só que também existem formas de regressão no qual não precisamos definir qual é a nossa variável explanatória e qual é a nossa variável resposta.
são formas usadas em estudos de alometria, por exemplo, sei lá, avaliar a relação entre diâmetro e altura de plantas. Diâmetro afeta a altura ou a altura afeta o diâmetro? Os dois se afetam mutuamente, né? Então existem formas de regressão que permitem trabalhar com dados como esse. Eu não vou entrar nisso nessa aula, sendo de próximos capítulos ou de próximos cursos. Mas como então a gente calcula a inclinação da reta? Basicamente, eu não vou também entrar em detalhes de por que isso funciona, acreditem em mim, mas nós pegamos, então, aquela soma dos resíduos, né, dos produtos dos resíduos, soma dos produtos de x menos x médio vezes y menos y médio, e a gente divide agora pela soma dos resíduos em base ao quadrado apenas para a variável x, apenas para a nossa variável explanatória. Então, essa forma que está aqui, somatório de x menos x médio vezes y menos y médio, dividido pela somatória de x menos x médio elevado ao quadrado. Isso vai nos dar a inclinação da reta. Isso seria equivalente a também falar que nós estamos dividindo a covariância entre x e y pela variância de x. Então, esse método que a gente chama de OLS, ou Ordinary Least Squares, ou mínimos quadrados ordinários. E que a gente também minimiza os quadrados dos resíduos, né? No caso, resíduo seria y menos y médio, elevado ao quadrado, né? Então, enfim, Ordinary Least Squares, OLS, esse método que minimiza essa soma dos resíduos. E para esse método, nós precisamos ter definido bem qual é a nossa variável resposta e qual é a nossa variável explanatória, porque fazer uma regressão linear de altura em função da luminosidade não vai dar o mesmo resultado que uma regressão linear de luminosidade em função da altura. A reta depende de qual é a nossa variável explanatória e qual é a nossa variável resposta. Bom, então isso nos dá a inclinação da reta, ou seja, se uma reta é mais inclinada ou a reta é menos inclinada. E outra medida é o intercepto, que é a medida de onde a reta cruza o eixo y. E como que a gente calcula isso? A ideia é que essa reta necessariamente vai passar pelo valor, pela coordenada x médio, y médio. Então, quando nosso valor de x for igual a x médio, nosso valor de y vai ser igual a y médio. E nós queremos saber o valor de y quando x vai ser igual a zero. Para isso, nós pegamos então nosso valor de y médio e subtraímos dele x médio vezes a inclinação. Isso é como se nos falasse o quanto a gente desce pelo eixo y à medida que a gente vai de x médio para x igual a zero. Isso vai nos dar o valor no qual a reta cruza o eixo y. Em alguns casos, nós podemos definir legalmente que intercepto vai ser igual a zero. Eu não costumo fazer assim, porque isso pode levar aos problemas de subajuste com os resultados mais enviesados, mas em alguns casos, a gente sabe que para y igual a zero, x precisa igual a zero, ou que para x igual a zero, isso precisa igual a zero. Aí a gente pode definir que a nossa linha reta, o intercepto dela vai ser igual a zero. Isso que a gente chama de regressão pela origem. Origem é a coordenada x igual a zero, y igual a zero. Então, se a gente faz uma regressão linear no R, nós vamos ter esses valores aí. O valor do intercepto, que é onde a nossa linha reta cruza o eixo y, ou seja, o valor de y quando x for igual a zero, e a inclinação, que o R dá a inclinação para cada variável explanatória. Então, aqui nós temos uma inclinação de 0,099, vou aproximar para 0,1. Isso significa o quê? Isso significa que para cada 1% de aumento na luminosidade, a altura das plantinhas aumenta em 0,1 unidade. Ou seja, para cada 1% de aumento de luz, a altura das plantinhas aumenta em 0,1 centímetros, ou seja, em 1 milímetro. Então, o coeficiente de inclinação ele pode ser interpretado dessa forma, como o quantas unidades de medida a nossa variável y aumenta, quando a nossa variável x aumenta em 1 unidade.
Então, eu recomendo que sempre que você fizer regressão linear, interprete seu coeficiente nesses termos. Em termos de tipo, o quanto quantitativamente uma variável está afetando a outra variável. E se a gente fizer o comando summary no R, ele vai nos dar resultados mais detalhados, os quais eu vou explicar agora. Quando a gente faz análise de regressão linear, nós também podemos obter muito mais informações do que simplesmente o valor da inclinação e do intercepto. Aqui eu coloquei como exemplo o resultado da regressão linear que a gente pode obter no R, que é o programa estatístico um dos mais utilizados atualmente, baseado em linhas de comando. Então, ele dá muitas informações e vou aqui explicar elas. Não vou entrar em muitos detalhes, mas vou tentar explicar o que cada uma dessas informações está nos querendo dizer. E aqui eu coloquei o gráfico para a gente conseguir visualizar isso melhor. Então, quando a gente faz uma regressão linear no R, usando a função LM de modelo linear, primeiro ele apresenta aqui a fórmula. A fórmula foi altura em função da luz. Esse tiozinho aqui representa em função de. Ou seja, que a altura é determinada pela luz. Luz no eixo X, altura no eixo Y. Depois, ele nos diz os valores dos resíduos. Resíduos é essa distância dos pontos até a linha. Então, o quanto os valores de fato observados nos nossos dados diferem dos valores preditos pelo modelo ou dos valores esperados a partir da nossa linha de regressão. O resíduo mediano é 0,37, está perto de zero. Os resíduos vão de menos 5,8 até 3,2, então valores negativos são um pouco mais comuns do que valores positivos. Mas, assim, no geral, a distribuição dos resíduos parece ser relativamente simétrica. O primeiro quantil, na verdade, o primeiro quartil, 25%, e o terceiro quartil, 75%, eles são similares, só que um negativo e outro positivo. Então, parece que os resíduos estão distribuídos de forma relativamente simétrica ao redor da nossa linha. Isso é bom, porque se os resíduos estivessem, por exemplo, todos abaixo ou todos acima da linha, isso indicaria que nosso modelo está enviesado, que a nossa regressão não é uma regressão linear confiável. Então, parece que os resíduos estão relativamente bem distribuídos. E depois, ele dá os coeficientes. Essa primeira linha é o intercepto. Ele dá a estimativa do intercepto, estimate é o valor estimado, standard error, que é o erro padrão, 0,72 é uma medida de incerteza que a gente tem na estimativa do nosso intercepto. O valor de t, que é a estimativa dividida pelo erro padrão, e o p-valor. No caso, 1,33 é menos 0,8, significa que é 1,33 vezes 10 a menos 8. Ou seja, 0,000000001. Um valor bastante baixo. Então, nós rejeitamos a hipótese nula de que o intercepto é igual a zero. E depois da estimativa da luz. Isso daqui é a inclinação. Por que não está escrito inclinação e sim está escrito luz? Porque, na verdade, este é o efeito da luz sobre a altura. Ou seja, se a luminosidade aumenta em 1%, o que acontece com a altura? Se a luminosidade aumenta em 1%, a altura aumenta em 0,09 centímetros. Ou seja, para cada % a mais de luminosidade, nós temos em torno de 0,1 centímetro, ou seja, em torno de 1 milímetro a mais de altura. Novamente temos o erro padrão, temos o t, que é a estimativa dividida pelo erro padrão, e aqui o p-valor. O p-valor de 2 vezes 10 a menos 11, p-valor muito baixo, então nós rejeitamos a hipótese nula de que a estimativa é igual a zero, ou seja, de que a inclinação é igual a zero, ou seja, rejeitamos a hipótese nula de que não existe uma relação entre luz e altura. Então, o mais importante, eu diria que é essa linha aqui, que diz
o quanto a luz afeta a altura, ou melhor, como é a relação matemática entre luz e altura. Nós não podemos falar diretamente de causa e efeito, né? Simplesmente a partir de dados observacionais, embora neste caso, como estou simulando um experimento controlado, a gente poderia sim, provavelmente inferir que realmente é a luz que está afetando a altura, porque o exemplo que estou usando é um experimento manipulativo e não um experimento observacional. De qualquer modo, isso daqui é uma estimativa então da relação matemática entre luz e altura. Para cada porcento de luz a mais, nós temos em torno de 1 milímetro a mais de altura, algo assim. E o erro padrão, que é a incerteza, e o p-valor, que a gente usa para avaliar se a gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula de que este efeito aqui, essa inclinação é igual a zero, ou seja, para rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula de que não existe uma relação entre luz e temperatura. Neste caso, como o p-valor é muito baixo, a gente rejeita a nossa hipótese nula, que concluímos de que sim, existe uma relação entre luz e altura neste caso. Aqui ele dá algumas estrelinhas para a gente poder decidir mais rapidamente o nível de significância, por assim dizer. Então, por exemplo, se tem 3 estrelinhas, quer dizer que o p-valor é entre 0 e 0.001. 2 estrelinhas entre 0.001 e 0.01. Uma estrelinha entre 0.01 e 0.05. Um pontinho entre 0.05 e 0.1. E nada entre 0.1 e 1. Depois, ele nos dá uma medida do erro padrão residual, que é o erro padrão do modelo como um todo, e os graus de liberdade disso. E nós temos depois essa medida aqui, que é o R quadrado múltiplo e o R quadrado ajustado. A diferença entre os dois se aplica mais quando nós temos mais de uma variável explanatória, por exemplo, se eu tivesse luz e pH do solo, por exemplo. Mas, de qualquer modo, as medidas indicam o quanto uma variável explica a outra. Então, R quadrado de 0.60 indica que uma variável explica 60% da variação na outra variável. Ou seja, a luminosidade explica um pouco mais de 60% da variação na altura. E nós temos, então, 40% de variação que não é explicada pela luminosidade. Pode ser explicada por outras variáveis, é simplesmente variação genética, variação aleatória. Então, R quadrado é uma outra medida importante que nos diz isso. O quanto o nosso modelo explica os dados. No caso, o nosso modelo, que tem apenas a variável luz, explica 60% da variação da nossa variável explanatória, que é a altura das nossas plantinhas. E depois ele dá uma estatística F, que é similar à estatística F da análise de variância, que é basicamente a variação explicada pelo modelo dividida pela variação não explicada, e o p-valor para o nosso modelo como um todo. Que aqui, como nós temos uma única variável explanatória, este p-valor do modelo como um todo é igual a este p-valor que a gente obtém pela luminosidade. Então a gente rejeita a nossa hipótese nula de que não existe relação entre as nossas variáveis e conclui que existe sim relação entre nível de luz e altura das plantinhas. Quando eu olho rapidamente, eu basicamente olho para o p-valor aqui, na verdade para o valor da estimativa, se é positivo ou negativa e o valor dela, né, se é um efeito mais forte ou mais fraco, e o p-valor, para decidir se é um efeito significativo ou não. E também olho para o R quadrado, que é uma medida de qual bem o nosso modelo se ajustou aos dados, ou uma medida do poder explicativo do nosso modelo. E outro conceito muito importante é o conceito de significância estatística, que a gente estava vendo, mas eu vou falar dele de novo porque é o tipo de coisa que vale a pena ver de novo. Então, vamos dar de exemplo, digamos que estamos avaliando como a abundância de dragões vermelhos afeta a abundância de unicórnios. Porque, sei lá, unicórnios têm menos de dragões, então onde tem mais dragões nós vamos ter menos unicórnios e vice-versa. Então a gente espera uma correlação negativa, uma covariância negativa. E aí nós temos esses pontos. Esses pontos, com base neles, aparentemente, quanto mais dragões nós temos, menos unicórnios nós temos. Mas será que essa relação é estatisticamente significativa? Ou seja, será que isso poderia ter sido observado pelo acaso?
E o que significa poder ser observado pelo acaso? A nossa hipótese nula é de que não existe uma relação. Ou seja, aqui nós temos uma amostra. Nós não conseguimos amostrar todos os locais onde existem dragões e onde existem unicórnios. Nós mostramos apenas uma amostra deles. O que será que acontece na população geral? Ou seja, se a gente tivesse dados de todos os pontos, o que será que a gente iria observar? A nossa hipótese nula é de que não existe uma correlação. Então, por exemplo, para esses pontos aqui, a gente passa uma linha reta que vai diminuindo, né? Inclinada para a direita, inclinada para baixo, no caso. E se não tivesse uma relação, nós tínhamos uma linha reta horizontal, uma linha reta não inclinada nem para cima, nem para baixo. Então, digamos que a nossa população é essa. População, no caso, estatística. População de áreas onde existem dragões e onde existem unicórnios. Então, se a gente olhar para esse gráfico, é uma nuvem de pontos, basicamente. Não existe nenhuma relação entre as duas variáveis. E essa é a nossa hipótese nula. Só que pode acontecer pelo acaso de que, tipo, aleatoriamente, nos pegamos para mostrar pontos onde tinha poucos dragões e muitos unicórnios e pontos onde tinha muitos dragões e poucos unicórnios. Isso pode acontecer pelo acaso. E nós temos que calcular a probabilidade de algo assim acontecer se a nossa hipótese nula for verdadeira. Então, a gente vai saber se, tipo, aquilo que a gente observou, a relação negativa que a gente observou, poderia ter sido observada se a nossa hipótese nula fosse verdadeira. Tem vários para testar isso. Tem o teste. A gente pode, por exemplo, pegar o nosso coeficiente de correlação e comparar com a distribuição já conhecida de valores de correlação que poderia ser observado na hipótese nula para um dado tamanho amostral. E nós podemos fazer outros testes. Eu vou explicar aqui como funciona o teste de permutações, mas a ideia é basicamente a mesma. Você compara a sua estatística de teste, que pode ser a inclinação da reta, pode ser o coeficiente de correlação, pode ser alguma outra medida, com o que seria observado se a hipótese nula fosse verdadeira. Uma forma de fazer isso é fazer um teste de permutações. Então aqui nós temos os nossos dados, os nossos valores observados, são os valores que eu inventei. Então, quanto mais dragões, menos unicórnios nós temos nessa tabela, embora exista uma certa variação aleatória. E nós podemos simular a hipótese nula. Para isso, nós podemos aleatorizar os nossos valores. Então, aqui nós temos os dados observados e aqui nós fazemos uma aleatorização. Nós mantemos os valores de dragões, por exemplo, fixos, mas nós emaranhamos, nós aleatorizamos, nós perguntamos os valores de abundância de unicórnios, de modo que nós estamos simulando o que aconteceria se a abundância de unicórnios não tivesse qualquer relação com a abundância de dragões. E neste caso, nós podemos obter algo como isso. Aqui nós temos a relação entre dragões e unicórnios, que poderia ser observada emaranhando os valores. Então, emaranhando os valores, nós simulamos a hipótese nula de ausência de relação entre as nossas duas variáveis. Essa é a essência dos testes de permutação, das análises de Monte Carlo. Existem também outras formas de fazer análise de Monte Carlo que não seja permutando, né, fazer umas simulações, mas enfim. E com base nisso, nós calculamos a significância estatística. Só que nós não fazemos isso uma única vez, nós fazemos isso muitas vezes, tipo 5.000 vezes, por exemplo. Nós somos nós que fazemos, na mão, obviamente, isso é o computador que faz. Então aqui vou mostrar uma simulação que mostra como a inclinação varia à medida que a gente vai simulando e para cada simulação a gente guarda uma estatística de teste, que pode ser, por exemplo, a inclinação da reta. Na hipótese nula, a inclinação da reta é igual a zero. Então, para cada simulação que a gente faz, a gente guarda, armazena o valor da inclinação da reta. De modo que, à medida que a simulação progride, essas inclinações vão formando um histograma que vai mostrando a distribuição dos valores de inclinação da reta que poderiam ser observados se a hipótese nula fosse verdadeira. E quando tiver feito as 5 simulações, isso acontece bem rápido, na verdade. Aqui está demorado porque eu fiz com que demorasse para fazer o vídeo, mas quando chegar no final, nós comparamos a inclinação observada
com a inclinação esperada sobre a hipótese nula. E se essa inclinação observada estiver em um dos extremos da cauda, indica que ela dificilmente será observada se a hipótese nula fosse verdadeira, e aí a gente rejeita a nossa hipótese nula. A gente pode usar um limiar como 0,05, ou, enfim, a gente pode simplesmente olhar se é um valor baixo ou valor alto. Mas assim, valores abaixo de 0,05, normalmente a gente rejeita a hipótese nula, dependendo, né, de qual limiar você usa. Valores acima de 0,05 a gente normalmente não rejeita a hipótese nula, mas também pode usar um limiar de 0,01, 0,005, enfim. Ou você pode não usar limiar nenhum e você pode olhar o valor pelo que ele é. Então aqui nós temos essa distribuição de valor de inclinação que poderia ser observado se a hipótese nula fosse verdadeira. Então, distribuição de valor de inclinação na hipótese nula. O valor que a gente observou está num dos extremos dessa distribuição e temos um P de 0,0056, ou seja, a probabilidade de um valor como esse ser observado na hipótese nula é de 0,0056 ou de 0,56%. É uma probabilidade bem baixa, então a gente rejeita a hipótese nula e conclui que existe sim uma relação entre a abundância de dragões e a abundância de unicórnios, que a gente fica negativa, então quanto mais dragões, menos unicórnios. Disso a gente conclui que os dragões estão afetando a abundância de unicórnios, certo? É errado! Nós não podemos simplesmente concluir causalidade com base na correlação, porque pode ter muitas outras coisas afetando. Então, a regressão e a correlação nos dizem apenas se existe uma relação com as variáveis, como essa relação, enfim. Elas não nos dizem se realmente é uma variável que está afetando a outra variável. Pode ser uma correlação espúria, né? Ou pode ser que tenha, na verdade, outras variáveis afetando as duas. Então, vou dar um exemplo disso e expliquei de um artigo que mostra uma correlação entre a abundância de cegonhas, se não me engano foi na cidade de Copenhague, com o número de nascimentos humanos. E aí pelo gráfico nós vemos que quanto mais cegonhas tem na cidade, mais tem gente nascendo, mais nascimentos humanos tem. Disso a gente conclui, obviamente, que ao contrário do que nós sabemos com base na nossa biologia reprodutiva, estudos de biologia do desenvolvimento, são sim as cegonhas que trazem os bebês. Ou talvez sejam bebês que trazem cegonhas. A gente sabe que isso não é verdade. Então, o que será que pode ter acontecido? Bom, isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. A cidade estava sendo reconstruída. Cidade sendo reconstruída, tem muitas casas sendo construídas na cidade. E tendo muitas casas sendo construídas, tem muitos telhados para as cegonhas fazerem seus ninhos. E tendo muitas casas com telhados para as cegonhas fazerem seus ninhos, tem muitas cegonhas na cidade. Então, a reconstrução da cidade levou ao aumento da população de cegonhas, por causa do fornecimento, sem querer, de sítios de nidificação para elas. E também teve, depois da Segunda Guerra Mundial, teve o baby boom, com muita gente nascendo. Então, basicamente, o fim da Segunda Guerra Mundial provocou as duas coisas: o aumento do número de cegonhas e o aumento do número de nascimentos humanos. E então, nós não podemos, sendo assim, inferir causalidade com base em correlação. Pode ser que sim, X está afetando Y. Pode ser que a luminosidade está sim afetando as plantinhas. Isso é totalmente plausível. Se a gente faz um experimento manipulativo, que nós controlamos tudo que a gente pode controlar e eletroizamos o que não temos como controlar, nós podemos sim, provavelmente, inferir causalidade a partir dessa regressão, dessa correlação. Só que nós não estamos baseados simplesmente na análise estatística, estamos baseados no fato de que nós fizemos um experimento manipulativo. Agora, se nós medimos a altura de plantas numa floresta e a luminosidade em cima delas, nós não podemos concluir causalidade. Pode ter outras variáveis que nós não medimos, que são responsáveis indiretamente por essa relação que a gente observa. Então, quando a gente observa uma correlação significativa entre duas variáveis, pode ser que sim, X está afetando Y, mas pode ser o contrário, Y está afetando X. Pode ser que X está afetando uma outra variável que, por sua vez, está afetando Y, e pode ser que as duas estejam sendo afetadas por uma outra variável, Z, que a gente não mediu. Então, tem várias possibilidades, portanto, não inferir simplesmente causalidade com base em correlação. Isso precisa de conhecimento prévio, experimentos manipulativos, enfim. Correlação e regressão são ferramentas úteis para isso, mas não são suficientes.
Precisamos de outras informações. E aí, só para finalizar, passar rapidamente para essa parte. Então, nós podemos testar várias hipóteses, podemos testar se a inclinação é igual a um valor predeterminado. Por exemplo, em relações alométricas de diâmetro relator de plantas, existem modelos biomecânicos de que, por exemplo, a relação entre o logaritmo da altura e o logaritmo do diâmetro vai dar uma inclinação da ordem de 0,66. Porque essa inclinação que a planta precisa ter para basicamente não quebrar e se manter elástica, é um modelo de singularidade elástica. Enfim, em alguns cenários podemos testar isso. Se a nossa inclinação é igual a um valor predeterminado, com base na teoria, por exemplo, nós podemos avaliar se duas relações são iguais, por exemplo, sei lá, se a luminosidade tem o mesmo efeito em duas espécies de planta, ou em dois cultivares de feijão, por exemplo. Nós podemos testar a diferença dos interceptos, nós podemos testar a diferença de correlação, tipo, se em uma planta a luminosidade explica mais da variação da altura do que em outra espécie de planta, por exemplo, enfim. Então podemos testar essas várias coisas. E tem algumas premissas, nas quais eu não vou entrar em detalhes agora, mas resumidamente, o que a gente espera é que os resíduos, então as diferenças entre os valores observados e os valores preditos, sigam uma distribuição normal. Caso não sigam, nós podemos usar um coeficiente não paramétrico de correlação, que se o Spearman, ou usar modelos generalizados, enfim. Essa linear assume que os resíduos seguem distribuição normal e também assume homogeneidade de variâncias, ou seja, que os pontos estão igualmente espalhados ao redor da reta em toda a sua extensão. Porque se os pontos estiverem muito próximos da reta em uma parte dela e muito distantes na outra, as premissas da regressão linear também não estão corretas, né? Tipo, não foram satisfeitas. E a ausência de outliers, que não tem pontos muito extremos afetando nossa regressão, enfim. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas resumindo, então a regressão e condição linear são análises que a gente usa para ver como é a relação entre duas variáveis quantitativas. A correlação nos diz a força dessa relação. A regressão nos diz, basicamente, a forma da relação, a inclinação da reta. O p-valor, o significado estatístico, nos diz se isso que a gente observa poderia ter sido observado pelo acaso. E, importante que nós não podemos inferir causalidade a partir de correlação. Nós precisamos necessariamente de informações adicionais. Então, por enquanto é isso e até a próxima.